Um oferecimento curso de teologia da Rádio Melodia. Aprendendo mais de Deus. Acesse cursosmelodia.com.br. Para um planeta de audiência, bom dia! A partir de agora começa então o nosso debate. O Debate Melodia nesta manhã maravilhosa de sexta-feira, nesse dia 30 de agosto de 2019. Amanhã, agosto, despedindo só em 2020, olha isso. Pois é. Nós estamos juntos aqui na Melodia, aguardando você, através do nosso site, melodia.com.br, através do nosso WhatsApp também, no 999070097. Pesquisa do dia. Bom, a pesquisa hoje perguntando, você sabe mesmo o que é assédio moral? Pois é, esse é o tema de hoje aqui da nossa pesquisa, é o destaque também do nosso debate. Quando a Melodia recebe esta mesa para a gente discutir este assunto. A pastora Elizabeth Inácio, da Assembleia de Deus Filadélfia, pastor Níger Martins, da Igreja Nova Vida do Ministério É de Deus em Cascadura, o pastor Ailton Sequeira, da Igreja Batista Nova Filadélfia em Campo Grande, e também o pastor Edilson Carlos, da Assembleia de Deus Central no Gato Preto, em São João de Meriti. Vamos começar então esse nosso debate orando, e o pastor Edilson Carlos vai estar orando, então, abrindo esse nosso debate. Senhor Deus, Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, nesta manhã, Senhor, estamos reunidos para tratar de um assunto extremamente importante, porque está relacionado às pessoas que possuem dúvidas em relação a este assunto que será esclarecido. Por isso, pedimos a sua orientação, a sua direção, porque o Espírito Santo é aquele que nos dá sabedoria. Fica com todos nós. É que eu te peço e te agradeço, em nome do Senhor Jesus. Amém. Debate Melodia. Pois é, o assunto que nós vamos tratar hoje, muito mais difundido hoje, não é? Sobre a questão do assédio moral. Um sem número de pessoas continua vivendo exatamente sob a égide desse assédio. Tantas outras sofrem achando que é normal isso. E tantos outros cometem achando que estão somente cumprindo a sua função. Você de fato sabe o que é isso? E como se comportar diante disso? Como não vivenciar isso? Resultado parcial agora aqui da pesquisa, 67% dizendo que sim, mas 33% dizendo que não. Sabe o que é. Mas vai ficar sabendo agora. Pastor Níger, meu irmão querido, bom tê-lo aqui, bom dia.
continuado, ele é um ato repetitivo, que vai causando toda uma deterioração da autoestima da pessoa, da capacidade da pessoa de se ver, de lidar com ela mesma, né? Para citar alguns exemplos de forma bem rápida aqui e objetiva, segundo o Ministério Público do Trabalho, e falando do assédio moral no trabalho, mas aí a gente tem uma noção do todo, é atribuir erros imaginários, dar instruções erradas, fazer críticas ou brincadeiras de mau gosto em público, não dar nenhuma tarefa, levar a pessoa a ser isolada, impor horários injustificados, punir injustamente, humilhações públicas ou privadas, tirar instrumentos de trabalho incapacitando a pessoa de exercer a sua função. Quando a gente pega essa gama de possibilidades, a gente vai vendo que ele é muito mais comum e frequente do que parece. E mais uma vez, ainda que a pessoa, o agressor, não tenha a noção do que está fazendo, o assédio moral não deixa de existir por causa disso. E talvez uma das grandes virtudes aqui do programa hoje, do debate hoje, é nos alertar e nos fazer identificar, porque muitos estão hoje passando por sérias situações, extrema dificuldade, porque estão sob assédio moral e nem sabem disso. Vão descobrir hoje e serem libertas em nome de Jesus. Maravilha. Pastora Elizabeth Inácio, bom também tê-la aqui nesta manhã, minha pastora. Bom dia. Também acho bom. Bom dia, pastor. Que benção estarmos aqui. Um assunto relevante, um assunto que precisa ser falado, precisa ser aberto, assim, para a gente entender, porque pelo que eu estava lendo, pastor, e observando, nós temos que aprender muito hoje aqui. Porque o assédio moral, também chamado de humilhação no trabalho, o terror psicológico, e o terror psicológico pode ser em qualquer cenário. Em casa tem demais esse negócio. E sabe o que eu estava pensando? Lembrando do nosso jeito de tratar, do nosso jeito de falar. Nós podemos ser agressores, pastor, e não estamos percebendo isso. Podemos ser esse agressor, porque tem uma vítima, que é a vítima do assédio, e o agressor é que faz o assédio. Uma das coisas que o pastor Nige falou é que muitas vezes nem a vítima está percebendo e nem o agressor também. E com isso eu levo essas coisas para, eu que não trabalho mais fora, porque é claro que o assédio moral ele foi primeiro aberto na década de 80, né, para o trabalho. Depois a gente pegou aquela psiquiatra maravilhosa, Marie France, que escreveu um livro em 98, uma coisa linda, que é Assédio Moral, a Violência Perversa no Cotidiano. Gente, pode ser todos os dias. Aí me joga para dentro de casa. Me joga, sabe, para quando a gente levanta e o filho não quer levantar. Tu é preguiçoso, tu vai ser assim a vida toda. Imagina isso todo dia. Sabe? Você não vai chegar a lugar nenhum. Imagina isso todo dia. Antes de ir para a escola, tu é burro, tu não aprende. Todas as vezes você está passando com seu filho ali, né, ensinando aquela... A gente, ao invés de aprender a dar um jeitinho de, junto com ele, aprender aquilo ali, não, é burro, é isso, é aquilo. Então, o assédio moral, nós podemos ser esses agressores, pastor. E nós temos que prestar atenção nisso, porque todo mundo vai dizer, eu fui assediado no trabalho. Está certíssimo. É verdade, eu passei por muitas coisas que eu nem sabia. Passei por assédio moral, passei por assédio sexual, entendeu? Só que a gente não tinha essa noção, né? Você tinha que resolver do teu jeito. Ou você vai embora, ou você morre ali, ou você se entrega. Se entrega ao assédio, se entrega... Então, eu queria muito que hoje a gente prestasse atenção nisso, pastor. E não somente nos fizéssemos como vítima, mas prestássemos atenção se nós também não estamos sendo agressores. Inclusive, vou fechar aqui, mas depois a gente fala de novo, inclusive na igreja. Meu Deus do céu. Pois é, a gente vai chegar lá. Pastor Edilson Carlos, muito bom também tê-lo aqui, meu pastor. Bom dia. Bom dia, pastor Eliel. Bom dia aos demais debatedores. É um tema realmente muito bom, importante, porque fala da questão, posso dizer que é um problema bem presente. Em termos conceituais, o assédio moral realmente é no trabalho, é em casa, é pais para com os filhos, esposo para com a esposa, esposa para com o esposo, e cada um obedecendo às suas próprias características. Normalmente, nesses dias, nós falamos muito da defesa da mulher, né, no caso, né? Mas a gente sabe de situações que o assédio moral é muito forte, principalmente em casa, quando a esposa ganha mais do que o marido. E ela usa a frase, não vou te sustentar, você tem que procurar um emprego. Então, isso atinge o impacto familiar.
a questão do pai para com os filhos, você é um incapaz, um incompetente. A grande questão não é só o falar, é a intenção com que você está falando. Aí que se caracteriza praticamente o assédio. Por quê? A visão do assédio moral, ele tem a ideia de abalar o moral da pessoa, não é a moral, é o moral. O que é o moral? É aquele ânimo lá dentro, subjetivo. Um dia desses eu estava vendo um filme de guerra e o navio americano falou, não, temos que soltar, lançar bombas de profundidade para abalar o moral da tripulação do submarino. Ou seja, o barulho causava uma perturbação tão grande dentro do submarino que os militares lá dentro não conseguiam pensar, raciocinar direito. É a questão do assédio moral. Então há uma pressão tão forte, que a pessoa, pastor Léo, não consegue. Agora, o agressor, ele tem que ter essa consciência que a intenção dele é abalar o outro. Não é simplesmente o chefe, no caso, falando agora do trabalho, o chefe é ignorante, é exigente, ou uma constatação verdadeira, o camarada está no trabalho, ou o filho está em casa e são preguiçosos, e alguém chega a essa constatação, isso é verdadeiro, isso não é assédio. A questão é, eu tenho a intenção de diminuir aquela pessoa. Eu tenho a intenção de botá-la para baixo. Isso é um assédio moral. Então aí que tá. Ele pode acontecer em qualquer ambiente. Basta que tenha um agressor e basta que tenha uma vítima e tenha uma ponte ligada à intenção de machucar, de ferir, de diminuir. Então, um tema fantástico que eu acho que, aí como disse a pastora Elizabeth, também isso acontece da igreja, que vai avançar bastante bem, pastor. Tá aí, pastor Ailton Sequeira, bom também tê-la aqui, meu pastor, que alegria, bom dia. Alegria minha, pastor Eliel, bom dia para ti, bom dia para todos os meus amigos aqui da mesa, você querido ouvinte da Rádio Melodia. Quero começar falando algumas frases, porque é muito interessante que a Melodia se propõe a trazer um tema como esse, né? E há muitas pessoas que, na verdade, nem sabem, como já foi dito aqui, que estão sendo um agressor e algumas pessoas que estão sendo vítimas. Tipo assim, algumas frases, por exemplo, que são ditas. O tempo que você leva para resolver as coisas, a minha tartaruga dá 2 voltas no quarteirão. Tipo isso. Tipo, se incompetência pagasse imposto, você estava falido. São frases que são ditas. Aqui na instituição beneficente, não é instituição beneficente. Se não aguenta o ritmo, cai fora. Tipo, você é muito pesado para eu te carregar nas costas. É melhor você arrumar outra coisa para fazer, porque pelo que vejo, o seu QI não atinge o nível desejado. Levar o filho ao médico, isso não tem o menor cabimento. Afinal, quem é que vai pagar as contas da sua casa? Você é prova viva de que papel aceita tudo, pois pelo seu currículo era para você ser bem melhor. E tá nervosinha por quê? Vê se arruma um namorado para resolver isso. São frases que são ditas. Eu mandei e você tem que fazer. Manda quem pode, obedece quem tem juízo. É bom fazer o que eu estou mandando, senão já sabe. A porta da rua é serventia da casa. E a última aqui, é bom fazer o que estou mandando. A fila de desempregados aí fora é grande, estão torcendo para abrir uma vaga. Lembrando que isso aqui, para se caracterizar um assédio moral, tem que ser algo que seja contínuo, repetitivo, algo que aconteça, fique acontecendo de maneira contínua. Então você percebe que isso aqui são frases que são ditas dentro de um ambiente corporativo, dentro de uma empresa. Mas vamos pegar tipo alguma dessas frases, como a nossa pastora falou, isso quando essas coisas são ditas dentro de casa, são ditas para amigos, são ditas para pessoas. Aí foi bem caracterizado, que a gente chama de bullying, né? Mas hoje isso você percebe que é muito claro. E trazer esse assunto para a gente debater é extremamente importante. Mais uma vez, porque acredito que hoje aqui a gente vai estar avançando nesse sentido de identificar, né, o agressor, de identificar a vítima, de identificar a situação e também o que fazer diante disso. Então eu creio que a gente vai estar avançando dentro disso aqui, mas eu queria dizer para você, nós temos direitos, existe para quem trabalha a CLT, existe também o Código Civil que
está aí para nos ajudar diante de algumas situações. Eu sei que é muito difícil porque você tem que provar e geralmente para você provar você tem que ter testemunhas e geralmente as pessoas que estão ali não querem testemunhar porque têm o medo de perder o seu emprego, têm o medo de perder tudo, mas existem mecanismos que viabilizam essa característica. Muito bom. Ouvinte aqui, esse debate está me fazendo abrir os olhos, porque eu tenho passado muito tempo e não sabia que se tratava de assédio moral. Em todos os lugares eu sofro com isso. Isso me faz tão mal que até mesmo eu acredito que sou tudo isso que dizem sobre mim. Mas serei liberta hoje através desse debate em nome de Jesus, dizendo aqui, amém, querido, obrigado. Outro ouvinte diz aqui, eu comecei a trabalhar com 17 anos e aí começou assédio moral. Numa empresa, depois fiz um processo seletivo para um banco, por 8 anos sofrendo assédio moral, depois trabalhei numa empresa evangélica, também sofri muito assédio moral lá, mesmo achando que estava em um lugar evangélico. Aí foi o lugar onde mais sofri assédio moral. Também hoje estou desempregado, há 4 anos tentando sobreviver com trabalho próprio, vendendo doces. Sou contador formado, técnico em informática, entre outros cursos, diz aqui. Obrigado pela participação aqui com a gente. Outro ouvinte, estou ouvindo o debate, estou vendo que estou passando por isso em minha casa, mas é entre eu e meu marido. Obrigado aí pela participação também, continue ligado aqui com a gente. Pastor Níger, toda empresa tem um código de ética, um código de postura, não é? E as diretrizes lá. O fato de chamar a atenção do superior chamar a atenção de um funcionário porque ele não está cumprindo as regras da empresa, quando ele entrou, ele assinou e ficou sabendo, isso não caracteriza o assédio moral. Eu acho que é importante a gente falar isso, o pastor Edilson pincelou isso, eu queria aprofundar isso, que muitas vezes as pessoas também vão se vitimizar agora por causa disso, não, pastor Níger? Muito, muito, muito. Não quero fazer uma análise de algo que eu não conheço, mas quando uma pessoa fala assim, em todos os lugares que eu vou sofro assédio moral, é preciso refletir se é assédio moral ou se tem alguma coisa dentro dela, na relação dela. Porque em todos os lugares é uma frase um pouco forte, não é? Em todos os lugares. Então, talvez não seja exatamente isso. Talvez tenha que repensar um pouquinho a própria questão dela, né, pessoal e tal. Sem dúvida nenhuma. Por isso, o assédio moral é tão difícil de ser identificado, é tão difícil de ser analisado. Porque, umas vezes, uma cobrança que é absolutamente saudável e necessária, talvez eu não esteja mesmo cumprindo com as minhas obrigações. O meu superior vem me cobrar, qual é a minha defesa? Está me assediando. Então, o assédio moral, ele se caracteriza pela repetição, não de uma cobrança, mas de elementos, palavras, situações pejorativas que me diminuem, que denigrem a minha identidade, a minha integridade moral, psicológica, emocional, etc, etc. Vem contra o meu ser, quem eu sou, a minha identidade. Me diminui, me faz me sentir inferior. Aqui é que é assédio moral, né? São palavras sempre muito negativas, como aí tu citou várias aqui agora, né? Você não presta, você é isso, você é aquilo e tal, você não serve para nada. Tem que ter muito cuidado. Gosto quando a pastora Beth falou, e ela está coberta de razão, que eu preciso também tentar pontuar para o outro lado. Não apenas começar agora a me vitimizar e achar que eu sou assediado moralmente em todos os lugares, mas pensar na minha própria relação com o trabalho, se eu cumpro as minhas obrigações e se eu próprio não sou isso, não estou fazendo assédio moral. Que, por exemplo, o paritário é quando começa a fazer uma piadinha sobre alguém e todo mundo começa a rir e debochar. Isso é assédio moral, porque a pessoa vai ficando numa situação muito delicada. Né? Há apelidos que todo mundo acha engraçado, mas a própria pessoa não acha. Ela acha extremamente ofensivo, mas as pessoas não param, continuam fazendo. Eu queria colocar um outro elemento, pastor Eliel, com a sua permissão, que é a questão do assédio moral chamado por meio da sedução perversa. Esse é um dos mais sutis, que é quando eu gero em alguém uma dependência. Eu faço uma situação em que ela se torna dependente emocionalmente ou financeiramente, não tem a ver com o pai que sustenta o filho, não é isso. Mas eu obrigo ela para exercer sobre ela uma dominação, o que é chamado de enredamento. Entende? É diferente do marido que eventualmente é o cabeça da família, ou a mulher que é a cabeça da família, ou o pai que sustenta o filho, ou a mãe. Não é isso. Você cria uma sedução perversa, ou seja, sem eu, vai morrer. Quem vai ser você? Ou seja, por uma imposição financeira ou por uma imposição emocional, em que você vai criando uma dependência emocional. E aí, trago um pouquinho para cá, não sei se é a hora já de falar sobre isso, só pincelo, né? Que
e às vezes no meio evangélico, cria-se a sedução perversa. Você sem mim não é nada. Você sair daqui, você está perdido. Então, veja, você vai criando. Isso também é um assédio moral. Muito sutil, mas extremamente nocivo, porque causa prejuízos terríveis. Seria isso aqui, pastor Nígio? O ouvinte participa assim, meu antigo pastor me dizia que da mesma forma que ele orou para o meu casamento acontecer, ele ia orar para o meu casamento acabar se eu não obedecesse. Isso é assédio moral por enredamento. Olha aí, exatamente, isso tá aqui. vendo? É isso. Você fala assim, tá vendo? Você não pode viver sem mim. Você depende de mim. Né? Volto a dizer, desculpa ser redundante, porque eu não quero deixar margem para dúvidas. Não é aquela dependência natural de um filho do pai, ou mesmo de uma esposa para um marido, de um marido para uma esposa, porque não é isso. É quando assim, tá vendo? Você deixa claro, você não vive sem mim. O que vai ser a sua vida sem mim? E a outra pessoa vai acreditando mesmo. Meu Deus, o que vai ser de mim? Meu Deus, minha vida vai acabar, eu não vivo sem. Emocionalmente, isso é assédio moral terrível, porque não parece. Ele é sutil demais. Aquelas palavras bravas, como o Ailton falou, claro que é assédio moral, mas fica um pouco mais caracterizado. Aqui não tem. É dependência, Aqui interdependência. você cria dependência. Esse negócio de criar dependência é extremamente maligno. Você cria uma dependência. Você vai fazendo com que a pessoa comece a acreditar que sem você, ela não é nada. Olha isso. Outro ouvinte participa aqui com a gente, dizendo assim, debate maravilhoso, sofri muito com assédio moral no trabalho. Era tão sério que se meu chefe olhasse e me visse sorrindo, ele me chamava na sala dele, porque sabia que isso me faria mal. Tive sérios problemas ao ponto de não conseguir dormir direito e chegar ao nível de fazer tudo para ser mandado embora. Olha isso. Graças a Deus, trabalho para mim hoje, tenho paz. O que mais a gente ouve também, pastora Beth, nas igrejas é assim, olha por mim que eu estou sendo perseguido lá no trabalho. A gente tem que dar uma parada para ver que perseguição é essa. Que de fato, às vezes, acontece isso aqui que o ouvinte falou, mas às vezes também é relapso. Não cumpre o que tem que cumprir, tem as suas metas. As empresas têm as suas metas, né, pastora Beth? E a vida da gente é uma luta, pastor. É uma luta constante. No trabalho, em casa, na rua, na igreja, não tem um lugar que você tenha paz, né? A não ser quando a gente chegar no céu, eu espero chegar lá. Amém, igreja? Eu espero chegar lá junto com você. Todo lugar nós vamos ter. Agora, eu entendo, por exemplo, o que essa menina falou, que todos os lugares, né? Pastor Nígio deu uma palavra muito boa, mas eu quero voltar para ela. Todos os lugares onde ela foi, ela tem sofrido um assédio moral. Concordo plenamente com o que o pastor Nígio falou, mas ela já deve ter sido muito atacada na sua autoestima, que está lá embaixo. Quando a autoestima da gente está ruim, pastor, a gente chega num lugar, a gente já vê tudo ruim para o nosso lado. Aí você saiu de uma igreja que você sofreu alguma decepção e um aborrecimento, que não é assédio moral, mas você já vem preparado para se aborrecer de novo. E claro que vai, igreja é comunidade, meu irmão. É muita gente, todo mundo diferente, né? Agora, eu já considero esse assédio de igreja também, quando os pastores dizem que vai amaldiçoar a pessoa se ela sair de lá. O que é isso? A Bíblia diz lá no Salmo, amaldiçoem eles, mas abençoa tu. Sabe, nós somos abençoadores, não? Então você já coloca medo naquela pessoa, e esse medo não é um dia só. Como a gente está falando aqui, o assédio, ele é seguido, né? Ele é no cotidiano da pessoa. Agora, entre essas consequências que o pastor falou, gente, é tudo isso aí, a pessoa abandona mesmo o emprego, é a consequência do assédio moral. Se você olhar na internet, tem mais de 20 coisas. Sabe, esse distúrbio digestivo aí, você já dói o teu estômago. Já teve lugares que eu fui trabalhar, até igrejas que eu fui trabalhar, que quando eu ia para o culto, meu estômago doía. Eu ficava com aquela dor no estômago, sabe, de saber que ia passar por aquilo de novo. Agora, como eu comecei a dizer aqui, gente, a nossa vida é uma luta. A gente vai se entregar? É isso mesmo? Todas as coisas ruins que acontecerem na nossa vida, a gente simplesmente vai se colocar como vítima e falar, ó dia, ó azar, vai fortalecer aquele desenho da Hanna-Barbera, ou a gente vai levantar? Eu já passei por isso desde o meu primeiro dia no Jornal do Brasil. A garota falou que eu ia embora e acabou, porque ela não gostou de mim e sabia que eu era de outra religião. Ela falou, tem uma energia em você que está me matando, primeiro dia. Eu falei, tem mesmo a energia em mim, mas não é para te matar, é para te abençoar. E aí ela falou assim, mas você não vai ficar não, eu tenho poder sobre isso, você não vai ficar. E eu disse para ela, vou te falar outra coisa, a porta que Deus abre, ninguém fecha. E não fechou.
fecha no tempo de Deus. É uma luta a nossa vida. Se a gente também não tiver força, ânimo, aí eu não sei aonde que está o Espírito Santo nessas pessoas, Jesus, a presença dele. A gente também, pastor Eliel, tem que se armar das coisas do céu. A gente não pode se entregar totalmente, mas não vai tirar meu emprego mesmo. Eu vou ficar aqui, eu vou lutar, eu vou levantar a minha cabeça e daqui a pouco a gente vai dar como a vítima de assédio moral deve agir. Uma das coisas é você se preparar para chegar naquele lugar como guerreiro. Crente não tem razão de já chegar lá com cabeça baixa. Daqui a pouco a gente fala sobre isso. Aí, eu venho te diz aqui, olha, ele ao sofrer assédio moral em escola. Acho que vai falar exatamente sobre essa questão que o pastor Níger elencou aqui, na qual ouvi da direção que todos os professores dependiam do salário e deveriam trabalhar até domingo. Aí pedir demissão do trabalho. E hoje trabalho em casa com pais aqui. Obrigado pela participação aqui com a gente. Deixa eu ir pro intervalo. Em 1 minuto a gente já volta pra gente falar da nossa seara. Será que a gente tem alguma coisa para falar aqui da nossa seara? Do nosso quintal? Da igreja? Com essa questão? A gente já volta para falar sobre isso. Até já. Já pensou em se formar em teologia com apenas 18 meses de estudo? Estude sem sair de casa no curso que a Melodia preparou exclusivamente para você. Acesse cursosmelodia.com.br e matricule-se agora mesmo. cursosmelodia.com.br. Já de volta! Agora com a segunda parte do nosso debate falando sobre assédio moral nesta manhã aqui com os nossos debatedores. E muita gente aqui participando, né? Muito obrigado a você aí pelo carinho, pela participação aqui com a gente, né? Estamos discutindo aqui este assunto com a pastora Elizabeth Inácio, com o pastor Níger Martins, também com o pastor Ailton Siqueira e com o pastor Edilson Carlos. Eu estou aqui, que eu quero chegar aqui numa participação para poder rolar essa bola aqui para o pastor Edilson Carlos. Muita gente, graças a Deus, participando aqui. Graças a Deus. Mas eu vou fazer um resumo aqui do que ele falou aqui. Ele falou que, na verdade, ele pergunta se de fato isso que ele passou pode ser caracterizado, pastor Edilson, como assédio moral. Ele disse que o pastor da igreja dele, de púlpito, disse que ele não poderia assumir o cargo que ele estava na igreja porque ele não era dizimista, porque ele não estava trabalhando. E aí ele disse que se arrebentou porque todo mundo olhou para ele. Aí ele falou assim, ainda bem que ele falou em público, porque muita gente acabou orando por mim, o que me sustentou na vida cristã. Isso de fato é o assédio moral, Vange? Assim, tecnicamente não seria, né? Porque teria que ter esse ato contínuo mas não deixa de ser um assédio espiritual, que de uma certa forma vai repercutir no assédio moral. Então, quer dizer, por vias diretas já não seria, mas por via indireta seria. É, que é a questão da exposição a alguém em situações humilhantes, né? Você imagina, né? E aí você vai, aí a gente pega só a parte repetitiva, mas nesse caso aqui houve constrangimento. E o Código Penal fala em constranger. Esse verbo constranger, mesmo que não seja repetitivo, às vezes não é. Às vezes o cara dá um tiro no outro. Não vai repetir nunca mais. É que tecnicamente, perdão, meu pastor, tecnicamente pode até não estar acontecendo tecnicamente o assédio moral, mas está acontecendo um dano moral. É um dano, Então tá tendo algo. Um prejuízo. Tecnicamente, porque exige uma repetição. Mas o dano moral não precisa de repetição. É verdade. Uma frase já caracterizou. Já caracterizou. Mesmo porque o que é o ser humano? Ele é um complexo. Moral, inteligência, capacidade. Então, quer dizer, foi o que foi falado aqui. O assédio moral, ele atinge o moral da pessoa, ele coloca a pessoa para baixo. Então, tecnicamente não vai caracterizar para questão de justiça, mas em relação à própria pessoa, como ela está se vendo, como é que ela está se enxergando, efetivamente se caracteriza. E o assédio espiritual, isso é um assédio, que acontece muito. O pastor se sente, sou pastor, posso falar, poderoso, é o faraó. É igual a irmã acabou de falar, eu vou orar para o seu casamento acabar. A pessoa se sente o máximo. Então, ele consegue o poder para oprimir a pessoa. Então, isso também é extremamente perigoso. E eu acho, pastor Léo, que isso acontece com muito mais incidência do que a gente imagina. Porque é uma relação de poder
é desenvolvido no nosso meio a questão do poder. Por isso que Jesus disse, aprendei de mim que sou manso e humilde de coração. Então, quando um líder ele é manso e humilde, ele não vai assediar, porque ele vai ter empatia com a outra pessoa, ele vai se colocar no local da outra pessoa. Mas quando a pessoa se sente o máximo, todos que estão abaixo dela, ela vai pisotear. Mas, de uma certa forma, o moral desse irmão foi abalado, como acontece com muitos outros irmãos também que estão nos ouvindo, pastor. Muito bom. Pastor Ailton. Então, o que acontece? No caso desse rapaz, ele teve uma visão, ele pegou o que aconteceu e, ao invés dele se depreciar, ele entendeu e teve um olhar, vamos dizer assim, até bom diante do que aconteceu, porque ele falou, é bom que os irmãos não estão orando por nós. Esse é um tipo de pessoa. Agora, dependendo do temperamento, dependendo de que tipo de pessoa estivesse recebendo aquilo ali, acabaria com a pessoa. A pessoa nunca mais voltaria, nunca mais pisaria dentro de uma igreja, não queria mais saber de Deus, não ia querer mais saber de Jesus, não ia querer saber mais de nada. Por quê? Porque a figura daquele líder, teórica, vamos dizer tecnicamente, a gente está usando essa palavra, ele vê Jesus naquele líder. Só que o Jesus realmente que a gente conhece jamais faria isso dessa forma. Então você vê, às vezes, uma liderança mal formada, é óbvio que isso existe, que é capaz de fazer isso. E outra coisa, pastor Eliel, isso acontece em ambientes onde as pessoas, me perdoe, são mais ignorantes no sentido de conhecimento, porque o pastor que tem algumas pessoas que são mais esclarecidas, eu duvido que ele vai fazer uma coisa dessa de público, porque a pessoa realmente vai chegar e vai falar com ele o que caracteriza aquela ação que ele está fazendo ali. Então hoje a gente vive dentro de um contexto onde as pessoas têm acesso a informações. E uma prática ainda, pastor Ailton, que hoje até melhorou muito, porque o Código Civil, salvo engano, acabou trazendo a barreira, que era expor o nome da pessoa não dizimista. Assim, pessoas não dizimistas, botavam no quadro. Aquilo ali era uma repetição. Você imagina, toda hora que eu passava, que eu olhava ali o nome de alguém, eu falei, que isso? E não, colocavam no quadro e colocavam um negocinho vermelho. Quer dizer, vermelho é quem não entregou e azul é quem entregou. Então as pessoas chegavam lá e olhavam o nome e diziam, fulano não é, Bertano não é. Olha que situação constrangedora. Então a gente precisa muito, e é importante os líderes, porque quando ele vê esse tema, fala assim, assédio moral, isso não tem nada a ver com a gente. Tem muito a ver com todos aqueles que exercem algum tipo de liderança. Como foi falado aqui a questão da família, como foi falado aqui a questão do marido, essas questões todas. Então é muito importante a gente ter em mente isso, e eu louvo a Deus por isso, porque os líderes que estão nos ouvindo agora precisam estar atentos. Hoje em dia, nós temos uma rapaziada que está na sala de aula, que está nas faculdades, estão aprendendo um monte de coisa, conhece direitos e deveres, e é óbvio que a nossa carta magna é a palavra de Deus, mas nós temos também que nos alinhar ao quê? Aquilo que é de direito de cada um como membro. Então, graças a Deus por esse irmão, mas hoje nós sabemos, eu acredito que a maioria de nós, como pastores, já encontramos tantas pessoas que não queriam mais saber de igreja por causa de uma exposição desse nível que fez com que a pessoa entrasse em vergonha e desacreditasse de si mesmo. Tá aí. Pastor Níger, tem essa modalidade aqui também? Aqui eu vi aqui, existe assédio moral também movido pela manipulação das emoções. Sim. Conheço uma mãe que repete para o filho, sou sua mãe, você tem que me honrar. Mediante a essa expressão, ele exige que o filho dê mais atenção a ela do que a esposa. E aí, pastor Níger? É assédio moral por criar culpa emocional. Você faz o caminho inverso, né? No outro caso, você cria dependência para poder fazer uma relação de onipotência. Você tem uma necessidade de se sentir onipotente, então você precisa que a pessoa seja escravizada emocionalmente, financeiramente. No caso aqui, você faz o inverso, né? Você faz o caminho ao contrário para criar uma culpa emocional na outra, tá vendo? Você não me ama, você não cuida de mim, você não tá... Mas você faz aquilo repetitivamente. E aí, olha o prejuízo. Pensa, e você começa a achar mesmo, puxa, eu não sou bom filho. E, às vezes é ótimo filho, né? É aqui que tá, né? Você vê, o efeito tá aqui. Puxa, eu não sou... Começa a entrar e você começa a realmente achar, não sou um bom marido, não sou... Enfim, eu não sou... Você vai criando uma culpa na pessoa. Uma situação muito delicada também, muito sutil. Essa talvez ainda mais sutil do que na outra, quando você cria dependência. Via de regra, essa mãe que faz isso, por exemplo, para citar um exemplo de uma mãe, ela não tem essa noção. Ela não tem essa consciência de que ela está fazendo um assédio moral, que ela está destruindo emocionalmente. Talvez até uma dependência, filho. Uma carência dela, não é?
de repente, E talvez seja. é uma carência, uma necessidade de centralidade, né? Você necessita que a pessoa pare tudo por causa de você. A gente tem que ter muito cuidado com essa coisa. Uma coisa claro, ter a necessidade de ser amado, de ser querido. Isso é normal e natural. A outra é quando eu acho que a pessoa tem que parar tudo o tempo todo para me dar atenção. A gente pode falar isso também na relação do matrimônio. A gente fala sobre o assédio moral, por exemplo, do homem se impondo sobre a mulher ou vice-versa, nesse sentido de onipotência, sem mim você não pode nada, mas a gente pode também fazer o inverso, como nesse caso aqui agora, que é, por exemplo, toda hora liga, você tem que atender. Imagina, você está no trabalho, você tem que atender. Você tem que atender. Como é que você vai atender? Olha, eu vou imaginar aqui uma situação hipotética, até o marido e a mulher, ele tem que atender toda hora. O cara começa a viver um inferno, porque ele tem que trabalhar e ele não tem sossego. Ele sabe que se não atender, aí ele fica, olha... Que loucura, né? Você vê que... Veja como esse homem não tem como produzir. Eu estou falando do homem, pode ser o inverso, tá, gente? Eu estou falando hipoteticamente falando. Nesse caso aqui hipotético, ele não tem como produzir. E o que é pior, mexer o telefone, ele já fica agitado. Em casos de ciúme doentio e patológico, meu pastor, o assédio também acontece. Porque, olha que situação danosa. Imagine, ela com ele, onde é que você está, olhou para onde, não sei o que. Ele perde a naturalidade. Porque ele já sabe que ela vai interpretar errado. Quando ele perde a naturalidade, ela fala assim, tá vendo? Tu tá estranho. É claro que ele tá estranho. Ele não consegue ficar normal. O ciúme patológico é assédio, porque ele é repetitivo e vai destruindo a moral da pessoa. Que é isso, hein? Ouvintes aqui, eu venho no debate, quadro de dízimos azul e vermelho, já avisei que uma hora vai ter problemas com isso. Tá dizendo aqui, pra mim tinha acabado já isso aqui, tem um pouco que eu não... Pra mim tinha acabado. Não foi, pastor Edilson? Tem ainda? É bom, deve... O ouvinte tá falando aqui, pra mim tinha acabado já esse negócio. Bom, pelo menos espera, né? Pastora Beth, seguindo então aqui com o nosso debate nesta manhã, a gente está trabalhando aqui, quer dizer, várias vertentes, quanta coisa a gente já falou aqui. Tem que ser 3 debates, não é? Só nisso. Quanta coisa a gente já falou aqui, não é? E aí eu quero pegar exatamente a questão da postura de quem sofre, não é? Tal qual esse irmão aqui, que se sentiu lesado, se sentiu humilhado, mas que falou assim, olha, eu peguei isso tudo aqui e graças a Deus os irmãos me apoiaram, oraram por mim, eu tô aqui. Quantos já vazaram, saíram, correram, não querem mais? Quantos nos ouvindo agora? Ou seja, é uma visão de cenário, não, pastora Beth? Pastor, cada vez que eu estou ouvindo isso aqui, só de eu estar estudando essa semana, que eu já falei que o debate é mais uma matéria minha na faculdade, né? Porque eu fico a semana toda pensando, se eu estiver no carro, eu já jogo na internet, vou olhando e tal, então é mais uma matéria que eu faço. Agora, chegando aqui para o real, é muito maior, gente. É muito maior. O pastor falou em ciúme, já me deu um montão de coisa na minha cabeça. A gente falou nos pastores com aquele muito poder, e eu lembrei de Foucault. Não é só pastor na igreja que tem muito poder, não. Foucault falou que tem um micropoder. Gente, a pessoa, se você der um pouquinho de poder, você vai ficar com a chave da secretaria. Acabou. Meu Deus do céu, ela se transforma. Você vai, por favor, você pode ficar na portaria para mim? Eu queria que hoje ficasse de azul e branco. Pronto, aquilo ali, ele é o chefe da maçaneta, ele acabou, é um micropoder. Então a gente está falando de pastor, mas na igreja a gente sofre de tudo que é lado. E às vezes nós, pastores, saímos apagando fogo. Sabe, vão vindo os foguinhos, a gente vai apagando. E já vou voltar para o que o senhor falou, pastor Eliel. Mas o que o pastor Nídio falou sobre o ciúme, o agressor, ele faz por ciúme, ele faz por inveja. E a gente lembra na Bíblia de Saul. Não lembra de Saul e Davi? O que Davi fez a Saul, se não o melhor que ele podia fazer para Deus, para ele mesmo, né? E para o povo de Deus. Mas Saul criou aquela inveja, aquela ânsia de ter o poder só para si, porque viu o quanto esse menino era bom. E isso também ocasiona assédio, é claro. Então a gente precisa ver, e o senhor falou sobre a vítima do assédio, né? Pastor, precisa se fazer alguma coisa. Algumas coisas são necessárias para que a pessoa saia disso. Não é só sair do emprego, tente vencer no emprego. Tente reverter aquilo ali para você. Uma das coisas que a gente procurou e que acontece, se possível, procurar o agressor para uma conversa franca. Veja bem, se possível. Até a Bíblia diz, se possível, tem despacho com todos os homens. Mas como é que você vai? Você vai com alguém
para servir de testemunha. Um amigo seu do trabalho, um outro chefe, para conversar. E também dar visibilidade ao assédio. Sabe o que é isso? Ver outras pessoas que são vítimas também e propagar para os seus companheiros. Não você falar, eu estou vivendo assédio, não vai falar, poxa, rapaz, fulano estava nervoso, me disse isso e aquilo. Você vai propagando, você vai criando situação para você não ficar sozinho. E outra coisa, não se isole. Quanto mais gente perto, melhor. É muito melhor você estar no meio de outras pessoas e todos ouvirem, porque se você tiver que comprovar essa prática de assédio, né, a lei diz que é necessário anotar as humilhações sofridas, os colegas que testemunharam do fato, bem como evitar a conversa sem testemunha com o agressor. Busque apoio da família, busque apoio de pessoas, mas faça alguma coisa. Eu não queria perder meu melhor emprego e não perdi. Sofri 2 assédios lá, tanto da menina como de outra pessoa. Eu não vou sair daqui não, eu vou lutar por isso aqui. Porque será que todo mundo que sofreu assédio moral vai ter que sair do emprego? Sabe, pastor Eliel, a gente também tem que se conhecer, saber onde é que está o nosso limite, até onde que a gente... Se eu sei que aquela pessoa vai me fazer mal, sai dela, aí eu vou para Davi. Você lembra de Eliabe e Davi? Quando Davi chegou na batalha, poxa, ele foi só levar pão e queijo. O pai dele que mandou, ele não saiu. O que o irmão dele falou para ele? Já veio logo com assédio moral, pelo menos dano moral, mas pela resposta de Davi, ele já tinha feito isso outras vezes. Eliabe chegou para ele e falou, o que você veio fazer aqui? Você é presunçoso e tem um coração mau. Sabe o que a Bíblia diz que Davi fez? Desviou-se dele. Sabe? A gente tem, pastor, que se desviar dessas coisas e não ficar só pensando nisso dia e noite, porque eu não quero que isso faça parte da minha bagagem. Eu posso ter coisas muito melhores. Então, algo precisa ser feito. A lei também, que eu creio que outros vão falar, projeto de lei, lei sobre assédio moral, sabe? Você pode correr atrás. Agora, você precisa vencer. Todas as firmas você vai ter que colocar na justiça? Não. Vença. Aí onde você está, procure ler, procure conhecer e diga, eu não vou sair daqui, eu vou vencer aqui em nome de Jesus. O ouvinte diz aqui, tenho sofrido constante assédio moral na minha igreja, perseguição que tem ferido a minha alma. Fiz um gabinete para sair da igreja, ou seja, mudar. Ouvi da minha líder espiritual que o preço seria muito alto e doloroso, que eu iria pagar. Isso mexeu demais comigo, resolvi não sair. Ou seja, aí fica... Isso aqui caracteriza, ou seja, então deixa eu ficar, porque se eu sair, que negócio complexo, pastor Edilson. Sim, é difícil isso. E realmente, porque liga a pessoa, né? Aquelas palavras, o temor, a sensação de diminuição, a pessoa se sente coagida e ela questiona, poxa, se ele é o pastor, se ele é o líder, Deus fala com ele, quem sou eu para impedir? Então Deus está usando, pronto. E a outra pessoa, porque aí que está a questão, ela sabe nitidamente o mal que ela está causando. Porque quando a pessoa tem a noção do mal que está causando, é uma outra característica do assédio moral. O que não é só como eu sinto, mas também o que o causador está provocando e com que intenção ele está fazendo isso. Porque às vezes se tem um ambiente, por exemplo, até na igreja ou no trabalho, tem 5 pessoas, e aquele líder ou aquela outra pessoa mira somente numa pessoa em relação àquilo, essa pessoa realmente ela tem intenção de diminuir. E nesse caso aí, dessa irmã, eu acho que também já é uma questão de maturidade espiritual. A gente tem que entender o seguinte, o que é maturidade espiritual? Aí também se aplica no trabalho. O próprio Senhor Jesus falou uma coisa interessante, seja simples como uma pomba e prudente como a serpente. Ou seja, nós não devemos ser imbecis, idiotas, pessoas tapadas, não devemos ser. Temos que ser simples, mas não um débil, para não discernir certos acontecimentos da vida. O assédio moral a gente até entende porque no trabalho, porque tem uma relação financeira, de trabalho, então é muito complexo. Mas às vezes, dentro de uma igreja, pastor Léo, a pessoa tem que ter maturidade. Não estou falando para se rebelar-se, mas ter maturidade para compreender, pedir conselhos, orientações, e o próprio Espírito Santo faz isso. Então, certas atitudes não justificam nem por parte do líder e também não se justificam nem por parte do liderado, porque daqui a pouco essa pessoa
está se desviando, está entrando em depressão dentro da igreja, quando na verdade deveria ser um ambiente extremamente sadio, salutar para a vida espiritual e a vida psicológica da pessoa. Então, precisa estar atento a isso. Muito bem. Pastor Ailton Siqueira. Então, você percebe, pastor Eliel, que é um terror psicológico. Foi aquilo que a nossa pastora falou. Existe um certo terror psicológico para não perder, entre aspas, a pessoa. E eu me lembro de uma vez, uma irmã foi para a nossa igreja, foi muito interessante. E ela começou lá, porque, graças a Deus, as nossas igrejas aqui, graças a Deus, trabalham bastante a palavra de Deus. E ela veio de uma igreja em que a palavra quase não era pregada. Então ela começou a gostar, tal. E ela saiu, resolveu sair, foi para lá, a gente orientou. E o pastor dela falou assim, olha, Deus vai pesar a mão sobre a sua vida e você vai ver o que vai acontecer contigo. Porque você está indo para uma igreja de porta larga. Ainda usam essa expressão, né? Beleza, chegou lá. Ela foi lá, tal. Mas aí o que aconteceu, pastor? Em um determinado momento, o filho dela ficou doente. E automaticamente ela associou a enfermidade do filho dela à palavra de maldição. A praga que foi lançada. E aí eu fiz só uma pergunta para ela e ela foi liberta. Eu falei assim, o seu filho já ficou doente alguma vez anteriormente? Ela falou, já. Na hora, a ficha dela caiu e ela entendeu que não tinha nada a ver uma coisa com a outra. Então, geralmente, se usa esse tipo de argumento com pessoas que, infelizmente, não têm ainda um conhecimento da palavra, porque a palavra precisa estar acima de tudo. Então, nós precisamos entender quem pode amaldiçoar aquilo que Deus abençoou. Ninguém pode amaldiçoar quem Deus abençoou. Nós já somos abençoados com toda sorte de bênção. Jesus já tem nos abençoado. Então você não precisa ter esse tipo de temor, esse tipo de medo. Você só tem que ter respeito, obviamente, o respeito precisamos ter, mas não precisamos levar isso para nós, porque o Senhor da igreja é Jesus. Quem morreu por ela foi Jesus. Quem perdoa os meus pecados é Jesus. Quem fez toda essa obra na minha vida é Jesus. Então, que esses líderes, que eu vou dizer, existem, mas existem muitos líderes maravilhosos, abençoados, que têm feito um trabalho sensacional. Mas ainda existe, infelizmente, alguns que tentam manipular as pessoas, fazendo com que elas fiquem para si próprias. E que isso daí sirva de um sinal para que a gente possa mudar essa mentalidade e entender que isso é passivo de um processo. Tá bom. O ouvinte diz aqui, bom dia, por favor, não quero que diga o meu nome. Ok. Mas eu trabalho com um pastor que vira e mexe, está tocando no pecado que eu cometi no passado. Tenho ele como um pai, porque ele me ajudou muito, né? Então conhece a minha vida. E vira e mexe no decorrer de alguma conversa, ele traz ao presente os meus pecados que eu cometi no passado. Isso me deixa muito mal. Olha aí, obrigado, querido, pela participação aqui com a gente. Fazendo um pacotão aqui, pastor Nígia, o ouvinte diz aqui, é considerado abuso quando há acepção de pessoas no sentido de quem entrega o dízimo de quem não entrega? Quando os obreiros oram apenas por quem está entregando o dízimo, é certo isso? E somente pedem para que os que estão entregando o dízimo sejam abençoados? É assédio ou é bíblico isso? Pastor Nígia diz aqui. Eu não diria que é um assédio, né? Porque aí não é não é específico uma pessoa, não é algo assim. Agora, é um erro, né? É um erro. Mas também não veria nisso, a gente tem que ter cuidado, que a pessoa faz sem nenhuma maldade ali, está orando. Talvez precisasse de esclarecimento, né, Senhor? Obrigado por quem está dizimando, mas guarda também aquele que não pôde e tal. Né? Talvez, eu acho que é mais falta de instrução, forma, né? Do que uma maldade ali, não está querendo diminuir ninguém, né? Não está querendo ofender ninguém. Meu pastor, o que está se falando sobre terror psicológico, eu só queria, é a mesma coisa, só usar a palavra sinônimos, que é o jogo perverso. E o jogo perverso, como é que ele se instala? Que é o terror psicológico, mas de uma forma um pouquinho mais diferenciada. É quando eu, o assediador, faço com que o assediado se sinta culpado. Então, a vítima ainda se sente culpada. E aí, no seio da igreja, me preocupa muito, porque muitas vezes, quando se joga, por exemplo, o pecado sobre cima de alguém ou alguma coisa, a pessoa ainda se sente culpada. Então, realmente, a culpa é minha. E aí, veja, aqui vai haver toda uma deterioração da identidade da pessoa. É onde o assédio moral ele cumpre o seu pior propósito, né? Que é destruir a identidade da pessoa.
A pastora Beth tem toda a razão na questão da pessoa reagir, mas nem todo mundo consegue fazê-lo, né? Às vezes a pessoa não tem estrutura emocional para fazê-lo. E aí, longe de mim, eu reconheço o peso que tem o debate e o peso das nossas palavras. Então, assim, estou sendo extremamente cuidadoso. Longe de mim dizer quem deve ou não deve ficar em tal igreja, até porque eu não conheço a situação como um todo. Mas é hora de pensar se realmente ainda vale a pena você ficar numa situação que você talvez, vamos imaginar até que nem seja assédio moral, mas você já está sentindo assim. Então, talvez tenha chegado a um grau de deterioração. Falar aqui, mais uma vez, com todo um cuidado do mundo. Falar das igrejas a qual eu pertenço, né? Há casos da pessoa chegar para mim e falar, pastor, eu estou indo embora. E eu falo assim, rapaz, pensa direito. E há casos que no meu coração, eu falo assim, Senhor, é a hora mesmo dela ir. Né? Eu não vou dizer isso para ela, porque senão ela vai achar que eu estou jogando para fora. Mas no meu coração eu falo assim, é a hora dela ir. Porque assim, chegou um tal desgaste no relacionamento que já não está sendo mais proveitoso para ninguém. Então assim, tem que ter cuidado, você vai chegando ali, você, ou porque existe o assédio, ou não existe, mas enfim, tem que pensar, porque você fica numa situação que daqui a pouco, aonde isso vai chegar? Né? Para todos os lados. Então, orar, pedir a Deus misericórdia e talvez sair da situação desse desgaste contínuo, né? Continuado. Muito bem, nós vamos então fechar o nosso debate. O que vai ficar então de tudo isso que nós discutimos aqui nesta manhã. Começo com o meu querido pastor Ailton Siqueira, pastor da minha Igreja Batista Nova Filadélfia, em Campo Grande, na rua Almirante Greenfield 415, Campo Grande. Pastor da minha Igreja Batista Nova Filadélfia, em Jardim Paraíso, na rua Mercúrio, número 98. Morrendo de saudade de vocês aí, tá bom? Estamos preparando a data aí. Que fique então, para todos nós, depois de tudo isso que discutimos hoje, pastor Ailton. Paz, olha que maravilha o que a gente recebeu hoje aqui. E eu espero em Deus que a gente possa realmente reagir, conhecer os nossos direitos, aprofundar. O debate hoje abriu uma porta, mas se aprofunde cada vez mais para que você possa sair talvez dessa situação e ajudar, orientar a outros também conseguir da mesma forma. Tá aí. Pastor Elizabeth Inácio é da nossa querida Assembleia de Deus Filadélfia, na freguesia, em Jacarepaguá, na Avenida Tenente Coronel Muniz Aragão, 890, na freguesia. Pastora Beth, e aí? Bênção, pastor. Gostei muito desse tema, queria continuar. Mas eu queria lembrar essa irmã que falou aí que o pastor lembra toda vez o pecado dela. É verdade, acontece com ela, acontece conosco, com qualquer crente, que Deus lança os nossos pecados no mar de esquecimento, tem sempre alguém com uma vara lá para pescar, né? Que os pastores possam aprender e todos aqueles que pescam pecados alheios também façam isso, porque ninguém pesca o seu mesmo, né? Só pesca o do outro. E quero deixar aquele versículo de Jesus lá de João 16:33. Tem de bom ânimo, mesmo que no mundo vocês tenham aflições. E todas essas coisas que nós falamos aqui são aflições desse tempo, precisam ser vividas, conhecidas e vencidas, em nome de Jesus. Tá aí, pastor Edilson Carlos, da minha querida Assembleia de Deus Central, no Gato Preto, na rua Ceci, 1577, Gato Preto, São João de Meriti. Obrigado, meu pastor querido. O que fica, então, de tudo isso que discutimos hoje? Pastor Leal, que agradeço, e o conselho que eu dou para os ouvintes é Provérbios 24:10. Se te mostrares fraco no dia da angústia, a tua força será pequena. Então, reaja, porque o maior beneficiado quando reagir será a própria pessoa que está sendo assediada. Tá aí. Pastor Níger Martins, da nossa igreja Nova Vida do Ministério É de Deus, em Cascadura, na rua Sidônio Paz, 176, em Cascadura. Pastor Níger. Duas reflexões muito rápidas, pastor. Quando o apóstolo Paulo fala em Coríntios sobre a questão de tudo posso, tudo convém, não me deixarei dominar. Cuidado com a relação de domínio. Crente não nasceu para dominar, mas muito menos para ser dominado. Então acho que há duas reflexões aqui. Uma, cuidado se eu não estou dominando alguém, se eu não estou assediando, até inconscientemente, mas eu quero dominar essa pessoa. E segundo, se eu estou me deixando dominar. Então, em nome de Jesus, que eu não domine, mas que não deixe ser dominado. Tá aí. Muito bom. Fechando então o nosso debate. Amanhã, logo após o Sábado Não Para, com César de Andrade, às 11, mais um debate aqui na nossa Melodia. Obrigado, Luciano Severo. Logo mais às 10 da noite, o nosso Cristo em Casa, pregando o pastor Pedro Paulo Matos. E o Edinho Lobo, a partir de agora, comanda então o Tarde Maior na Melodia. Obrigado, boa tarde, boa sexta. Valeu, gente.